Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? A tendência, vamos trabalhar com isso, é de que o Mateuzinho seja preservado nesse domingo para que ele se recupere a tempo, né, durante a data FIFA e depois volte no confronto decisivo contra o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo contra o Palmeiras, o Mateuzinho não deve jogar. Não deve jogar. E isso gera um problema gigantesco para o Dorival. Não há substituto. O Léo Maná foi emprestado para o Criciúma e não vinha dando conta do recado. O Félix Torres, que vem entrando ali no setor, e entrou inclusive no jogo contra o Furacão na Copa do Brasil, quando o Mateuzinho lesionou, teve inúmeras dificuldades. O Félix Torres, cara, ele tá comprometendo de uma maneira absurda. Ele não pode mais ser usado. Eu entendo que o Dorival tente defender o jogador, é um ativo do clube e tal, nas coletivas, mas não tem a menor condição. Ele já tem problemas como zagueiro, como lateral. Ele tá perdido, ele não sabe onde tá. Ele deixa espaços, ele ataca, ele vai marcar o cara errado. Ele não sabe onde tá. Não tem que colocar o Félix Torres. Tem que pensar em qualquer outra alternativa. E eu acho que o Dorival, sendo um cara inteligente, sabe disso. E aí, quando a gente se volta para o elenco, a gente encontra dificuldades. Estou me colocando aqui no papel do Dorival, tentando substituir o Mateuzinho. O Mateuzinho, no mês de agosto, ele fez um gol de falta contra o Juventude e deu 3 assistências. Nenhum outro lateral no Brasil teve números tão expressivos quanto o Mateuzinho. Nem o William do Cruzeiro, nem o Varela do Flamengo, não, nenhum. O Mateuzinho foi incrível nesse último mês. Então, ele vinha sendo um cara super importante para o time e até mesmo na comparação com outros jogadores da mesma posição. Então, não ter o Mateuzinho, além de você não ter um substituto, você perde uma arma de um cara que estava resolvendo muitos problemas por ali. O ano passado, na reta final, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, os Mateus, eles resolvem muito, eles jogaram muita bola. Vem esse ano, eles oscilam e tudo mais, e de novo estavam bem. Segundo semestre, acho que voltaram a crescer. O Matheus Bidu, ele tá fora por suspensão. Vai entrar naturalmente o Fabrício Angileri, que fez uma boa reta final de Paulista, mas também depois oscilou, porque ele ficou muito tempo sem jogar em 2024. Já falei sobre isso muitas vezes aqui no canal. Perdeu a posição para o Matheus Bidu na bola mesmo, mas é um bom jogador, pode cumprir a função ali. Eu acho que nesse caso não seria dos maiores problemas, embora o Biduzinho esteja muito bem no time atualmente. No caso do Mateuzinho, o Félix Torres não dá. E aí o Dorival vai ter que voltar para o elenco e tentar alguma alternativa. Repito, o Léo Maná emprestado e nem era a solução anteriormente, não seria agora. O Charles pode ser usado naquela função, mas trata-se de uma improvisação, né? Embora eu não ache tão errado, porque você tendo um volante por ali, é um cara que vai pelo menos tentar fazer coberturas, não vai subir tanto, vai ser um cara mais defensivo, vai tentar alguma, enfim, formatação tática para que ele consiga ser defensivo no jogo, na partida. O Jacaré, o João Vitor, ele tem 18 anos e renovou o contrato recentemente e pode ser muito bem utilizado ali. Ele foi usado apenas pelo Ramon Dias no Campeonato Paulista. O Dorival chegou a falar sobre ele, dizendo que ele vem treinando, vem evoluindo, não está pronto ainda, aquela coisa toda. Deu uma esfriada no moleque. Mas o Dorival, ao mesmo tempo, é o cara que colocou Kaique e Guinegão de titulares ao mesmo tempo diante do Bahia, na medida em que ele teve sérias dificuldades de elenco. É o cara que colocou o Dieguinho para jogar. Ele está apostando nos jovens, naqueles pelo menos que ele entende que possam dar conta do recado. Quando ele dá essa entrevista dizendo que o Jacaré precisa mais de cancha, que talvez não esteja pronto, me indica que ele não tem uma confiança total ainda no Jacaré. Mas, repito, diante da necessidade, talvez pode ser uma alternativa para colocar por aquele lado. O outro fator, ele é tático. O jogo contra o Furacão, ele terminou com o Corinthians, no segundo tempo, tendo 3 zagueiros, explorando os alas, Matheus Bidu e Mateuzinho, não dando a eles tantos compromissos defensivos, na medida em que tinha 3 volantes e tinha mais volantes ali no meio, 3 zagueiros e alguns volantes no meio. No caso agora, ele não tem o Mateuzinho
ele não deve jogar com o Félix Torres e talvez ele jogue com o Jacaré, mas também acho difícil por conta de tudo que o Dorival falou. Acho que o Charles seria uma alternativa, uma aposta mais fácil da gente determinar aqui, pô, o que você acha que o Dorival vai fazer? Eu acho que vai o Charles por ali. Mas eu gosto da ideia dos 3 zagueiros, até porque o Charles não seria um lateral. Na esquerda ele não tem o titular, tem o Angileri, que às vezes deixa a desejar no aspecto defensivo. Então, se você tiver André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká, você abre o Charles pela direita e o Angileri pela esquerda. Faz o meio de campo com Ranieri, Bidon e Garro, por exemplo, e aí tem o Charles ali, que pode ser um volante barra lateral, com o Memphis e o Guinegão. Acho que esse deve ser o time do Corinthians. O Yuri Alberto, ele, segundo o craque Neto, estaria à disposição pelo menos para o banco de reservas. De tudo que eu tenho ouvido, o Yuri está trabalhando, já está numa fase de transição, mas está sendo preparado para esse jogo de volta contra o Furacão no dia 10 de setembro. Pode ser que ele pegue um banco contra o Palmeiras? Pode. Eu não vou cravar isso porque eu acho que ele ainda está distante. Segundo o departamento médico do Corinthians, ele trabalha na transição. Transição é aquele período entre a academia e o gramado, para começar a trabalhar com bola com os jogadores. Ele não está apto ainda. Pode ser que até domingo esteja para pelo menos banco? Pode ser. Mas eu acredito, por tudo que eu vi, que ele ainda não esteja apto. Dia 10 de setembro, sim. O Yuri está voltando, está retornando. Colocá-lo antes da hora, acho um risco. Até porque os meninos estão dando conta. Seja o Kaique, o Guinegão, ele pode usar o Memphis, que jogou já alguns minutos contra o Furacão, e aí pode efetivamente começar como titular. A gente está falando de um derby que tem do outro lado o Palmeiras com o Corinthians aqui, pelo Campeonato Paulista, pela Copa do Brasil. No primeiro turno, deu Palmeiras sobre o Corinthians na Arena Barueri. Agora é brasileiro. O Corinthians do Campeonato Brasileiro, ele também é diferente do Corinthians das Copas. Mas a gente está falando de um campeonato à parte, que é o derby, que é o confronto contra o Verdão. E aí, obviamente, as coisas se equilibram, e mesmo que o Palmeiras hoje esteja num momento interessante, tecnicamente falando, o Corinthians tem no Palmeiras um rival, além de histórico, momentâneo, em que o Palmeiras tem levado vantagem. Então isso tudo faz diferença, até pela moral com o torcedor. O Dorival sabe que mesmo que ele não conquiste o título brasileiro, ou mesmo na Copa do Brasil, que é realmente muito difícil, ganhar derbys faz com que ele tenha um outro patamar, um outro status dentro do clube perante o torcedor. E é nisso que ele vai se basear. Então, na Neoquímica Arena, o Corinthians poder vencer o Palmeiras vai fazer com que esse time tenha mais tranquilidade daqui para frente. O mesmo que o insucesso pode daqui a pouco eclodir uma crise que o Dorival não esteja contando. A gente já questionou e bateu no Dorival muitas vezes, mas perder clássico machuca demais o torcedor, dói, a pancada é grande e é difícil você se recuperar. Então, o Corinthians entende e sabe o tamanho desse jogo. O Palmeiras sabe. O Abel Ferreira tenta minimizar o clássico, né? Se vocês já perceberam, um cara altamente vitorioso, mas que quando fala de Palmeiras e Corinthians, ele tenta tirar o peso, dizer, eu prefiro ganhar títulos do que um derby. Mas para vocês, parece que um derby é a coisa mais importante do mundo. Pode não ser a mais importante do mundo, mas o Abel ele tem essa dificuldade de entender o valor de um Corinthians e Palmeiras. Cabe à FIFA agora decidir. Muita gente acha que quem tem que decidir é o Santos Laguna. Gente, a FIFA é mediadora entre os clubes para resolver esses problemas. Se a FIFA entender que o Corinthians realmente está disposto a pagar, tanto que está pagando aí 70%, o Corinthians pode ter uma causa ganha. O Corinthians ainda não recebeu um parecer da FIFA, né, para ver se a FIFA vai acatar, né, o pedido do Corinthians e vai obrigar o Santos Laguna a aceitar a proposta de 28 milhões, que é 70% aí dos 40 milhões, com um parcelamento. Pô, o Corinthians já está pagando 70%. Uma fonte do Corinthians hoje deu até gargalhadas comigo em relação à questão de 90%. O Corinthians nunca ofereceu 90%. Gente, não faz sentido, né? Quem paga 90%, né? Quem paga 90% paga 100%. Não faz sentido. O máximo que o Corinthians chegou hoje foi a 70%, tá? Eu já vi torcedor comentando, né, de 90%, vocês me perguntando aqui, enfim, não faz sentido nenhum o Corinthians ter oferecido 90% e não oferecer 100%, pagaria os 40 milhões. O que o Corinthians ofereceu
tá? O que o Corinthians ofereceu foi 28 milhões de reais referentes a 70%, né, da dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, que devido aos impostos, juros e multas, chegou em 40 milhões. Era muito menos. O Corinthians devia 4 milhões e meio de dólares ao Félix Torres. 4 milhões e meio de dólares, nós estamos falando aí de uns 4 vezes 5, 20. Nós estávamos falando aí de uns 21, 22 milhões de reais, tá? Hoje o Corinthians está devendo 40. Então é um valor que vai aumentando a cada momento. E logo de um jogador ruim, né? O zagueiro mais caro da nossa história, talvez seja um dos piores zagueiros, né? Que vestiu a camisa, né? Gloriosa aí do Coringão. Então é uma situação extremamente complicada. O Santos Laguna não quer mais negociar com o Corinthians. O Santos Laguna, eu acho que o fato do Corinthians ter ido à FIFA irritou já de vez o Santos Laguna, que sempre foi irredutível. Mesmo o Corinthians alegando que é outra diretoria, que são outras pessoas, né, uma nova conduta, eles não querem saber. Não tem mais negociação entre Corinthians e Santos Laguna. Se a FIFA não aceitar o pedido do Corinthians e não obrigar o Santos Laguna a simplesmente aceitar essa proposta do Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar o valor à vista e acabou, tá? Então essa é a última proposta do Corinthians ao Santos Laguna. É bom a gente deixar bem claro isso, tá? Não adianta, eu vi lá na proposta dos Neymer White, né, as pessoas às vezes falam outro número, né? Enfim, fazem de tudo para não dar o crédito, né, para quem está todo dia trabalhando de forma honesta, entendeu? Para quem tem a informação, tá? Enfim, então essa é a proposta, tá? Essa é a proposta do Corinthians hoje, tá? Do Corinthians hoje ao Santos Laguna, entendeu? Ao Santos Laguna. E agora é a gente aguardar, né? Porque agora é a gente aguardar, tá? Salve a corintiana! E a novela do Santos Laguna permanece, né, gente? Realmente aí a impressão que tá dando é que o Santos Laguna vai enrolar até a janela fechar para se vingar do Corinthians, né? Tá muito parecido com isso aí, tá? É uma pena porque o Stabile, ele não teve culpa por isso, né? É um problema aí que foi a gestão do Augusto Melo que criou, por culpa do Rubão, inclusive, né? O Rubão que trouxe esse craque aí pra gente, né? Mas é aquela coisa, né? O foco hoje é o derby, né? O Corinthians tem que vencer o Palmeiras aí pelo Brasileirão, né? Valendo aí valiosos 3 pontos, correto? Então, enfim, né? Bora esquecer o Santos Laguna por enquanto e focar nessa vitória, né? O Dorival vai ter que ser um carrinho aí, né? Para poder derrotar o Abel, né? Como o Ramon Dias foi. Eu acredito sim na vitória do Timão. Para mim, 2-0 Corinthians. Comentei o teu palpite e vai Corinthians.